Eu estou recebendo aqui a visita da nossa amiga Larissa Kummel, que é palestrante. Hoje ela vem apresentar, na verdade, um quadro que vai ter início no nosso programa, falando de objetivo bem definido, estratégia e trabalho consistente. Olha só que quadro bacana, né? Que a gente vai poder acompanhar através da experiência de trabalho que a Larissa Kummel tem como palestrante. Bom ter você aqui. Obrigada pela visita, viu? Obrigado, Vera. Boa tarde, pessoal. Quero dizer que é uma alegria para mim, enorme, estar aqui com vocês. Maravilha! A Larissa já está posicionadíssima. Nós vamos já falar sobre a questão da dificuldade e de algumas técnicas e de algumas situações que nós podemos trabalhar para melhorar a nossa condição de falar em público. Esse é o tema, na verdade. Larissa, falar em público, amiga, falar em público nem sempre é muito simples, é muito fácil. E em uma de suas palestras, esse é o tema assim, principal mesmo da abordagem, né? Com certeza. Eu sou professora de oratória do Senac, Vera. Eu estava acompanhando que você falou que 99% das pessoas têm medo de falar em público. É verdade? Ah, com certeza. Eu chutei, na verdade. Na verdade, nos meus cursos, primeiramente a gente aborda os conteúdos que vão ser trabalhados, né? Você vai falar sobre o medo de falar em público, mas tem todo o processo de comunicação, técnicas de voz, linguagem gestual. E depois a gente tem um bate-papo com as pessoas sobre qual que é o principal objetivo delas no curso. E 95% tem como primeiro objetivo vencer o medo de falar em público. Vencer aquele nervosismo, né? Aquela angústia que a pessoa tem de se expor lá na frente. Então, ela está lá no curso de oratória, principalmente para vencer esse medo. Bom, nós vamos ter também algumas dicas muito interessantes com a Larissa a partir de agora, aqui no nosso programa, com esse quadro mensal, né, Lari? E, a princípio, esse vai ser um dos temas também bem abordados, né? Qual seria a proposta, vamos dizer assim, o objetivo? O que você está preparando para a gente no decorrer desses meses? Conta aí. Tenho medo de vencer em público, que eu vou dar dicas de como que nós podemos estar vencendo. Perfeito. A questão do processo de comunicação. Então, como que funciona o processo de comunicação? 7% da nossa comunicação são as nossas palavras. 38% é o nosso tom de voz. E 55% é a nossa linguagem gestual. Então, nós temos que estar com isso, né? Temos que ter harmonia na hora de expor as nossas ideias, a nossa mensagem. Poxa, inclusive 55% a questão, 55% do gestual? Exatamente, são os nossos gestos, né, que mandam. Poxa vida, né? Se os nossos gestos não estão coerentes, dificilmente nós conseguimos transmitir a mensagem. Isso em qualquer situação, acredito mesmo, coisa boa. Bom, gente, nós temos aí como foco a questão de atingir objetivos. É o que a Larissa vem propondo para a gente, então, nesse quadro, que, na verdade, hoje nós estamos iniciando ele aqui e vamos poder falar sobre e passar toda essa experiência dela. Gostei dessa primeira situação. Agora me diz, é diferente? Existe um modo certo para falar em público, então? Quais são as dicas que você pode dar nesse primeiro momento, Larissa? Eu acredito que super importante um método. Né? Método? É um método para você respondo a sua apresentação. Tá. Então, eu vou falar em público, eu tenho que ter uma forma em que eu vou introduzir o assunto, e essa introdução tem que ser de uma forma impactante, chamar a atenção das pessoas. Depois disso, tem o desenvolvimento, como é que eu vou estar fazendo para desenvolver a minha palestra, a minha apresentação, e, por fim, a conclusão. Tem um método que se chama como resolver problemas. Então, quando você vai falar em público, quando você vai fazer uma palestra, quando você vai fazer uma apresentação, super importante que você resolva um problema para Então, que problema que eu posso estar resolvendo para as pessoas, identificar as pessoas com esse problema e dar uma solução para elas. Então, qual que é a solução que eu vou criar para elas e apresentar isso para que elas possam aproveitar e desfrutar melhor da sua apresentação. Poxa vida, bacana, né? Primeiro, então, nós vamos ter que definir o método que a gente vai trabalhar. Isso, tem alguns métodos que eu apresento. E a gente vai aprendendo eles aqui também. Pelo menos algumas dicas nós vamos ter, gente. Isso é muito importante. Todo mundo tem a questão, acompanha muito o falar em público, a questão do emocional. Meu Deus, eu lembro, você lembra também, né, Hildo? As primeiras vezes que eu fiz um programa de TV
Isso foi na época que eu era pequena, lá em Barbacena. Você me contou. Isso foi em 93, na verdade. 93, imagina. Vou fazer 20 anos ano que vem, né? Ai. E eu lembro, gente, que era o inverno do cão aqui. Eu morava em Itajaí, estava trabalhando no edifício redondo, aquele que era a RCE TV Vale. Você nem nascido era nessa época, né, Richard? Já era, né? Você já me assistia, né? Você já tinha 10 anos? Então tá bom. E aí, eu lembro que era um frio danado, gente. Um frio, assim. E eu, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta edição do programa, eu suava, mas eu suava. Porque a reação, ela se torna física. O meu medo, você lembra? Você chegou a notar que eu tremia, Hildo? Fala, Hildo. Ah, tá, você acha que era a luz quente a responsável, não era porque eu estava nervosa? Nossa, que bacana. O Hildo acompanhou. Ele viu a minha evolução, o desenvolvimento meu em relação a falar em público, né? Que bacana! Durante todo esse tempo. E, por sinal, me ajudou muito. Eu imagino. Porque como é importante, até uma hora a gente conversa, como é importante a resposta de quem trabalha contigo, né? Claro, o feedback que as pessoas estão te dando. Tem que ter, exatamente. Isso que vai fazer com que você cresça, né? Bom, e aí, para trabalhar esse medo, no meu caso, foi a necessidade. Você me falou, né? Eu tinha que trabalhar, eu tinha que ganhar meu dinheiro. E eu tinha que trabalhar, e era foi o que apareceu para mim, porque eu nunca procurei trabalhar em TV. A vida, ela apresenta as coisas pra gente. E eu precisava do meu dinheiro, então eu tinha que falar. Que difícil, amiga. Existem algumas formas melhores, que não seja assim no cor e na raça, porque foi punk, assim, o primeiro mês para mim foi interessante. Mas eu vou te dizer, foi tão punk que eu, depois de um mês, estava ótima. Às vezes o susto também... Às vezes o vai e faz também é uma coisa interessante, né? Como é que você vê essa forma hoje? Existem situações mais fáceis para as pessoas terem essa técnica, assim? Eu acredito que se você... eu acredito que se você tiver a oportunidade de fazer oratória, né, você consegue se desenvolver melhor. E quando você vai para uma situação dessa, você vai um pouquinho mais tranquilo. Não vai tremendo a boca, nem dando calorão, mesmo no maior inverno, suando de pingar, né? Exatamente. Não vai ter tantas emoções, não vai clarear tantos cabelos, não vai judiar do seu coração. Exatamente. E essas técnicas acontecem. Você falou que é diferente, até muito bacana, numa das dicas que eu estava lendo dos teus materiais que você já tem, que é muito interessante a diferença de um adolescente em relação a falar em público para um adulto, né? Perfeito. Por que, Larissa? Então, eu tenho a oportunidade de dar aula para adolescentes e para adulto. E o adolescente, ele é um pouco mais ingênuo, eu acho que ele se arrisca, ele se atreve mais. Então, quando você pergunta para a turma de adolescentes, quem quer falar aqui na frente, né? Todo mundo se predispõe a ir falar, é mais fácil. E o adulto já tem um medo um pouquinho maior. Inclusive, eu estava te comentando, né, que na minha turma de adolescentes, um dia eu cheguei e falei, quem está apaixonado aqui? Ele estuda, eu, professora. Nossa, que coisa gostosa, que todo mundo está apaixonado. Aí eu fui fazer uma brincadeira, cheguei na minha turma de adultos e falei, quem está apaixonado aqui? Professora, o que é isso? O professor enlouqueceu, eu vim aqui falar de negócio, vamos falar de paixão. Exatamente, né? Então, o adulto, ele tende a ser um pouquinho mais cauteloso e tem um pouquinho mais de medo de se expor, de ser criticado. E o adolescente se atreve, já é um pouquinho mais ingênuo, se atreve um pouco mais. Mas, gente, tem como trabalhar. Claro, com certeza. É isso que nós queremos com a Larissa. Ajudar você a falar em público sem passar por tantas situações. Agora, o medo, então, ele é real e ele existe. Ele existe, Ele né? existe. Ele, inclusive, é positivo, né, Vera? Positivo. Você ter um certo medo, porque esse medo vai te trazer uma cautela. E para você se preparar. Então, quanto mais você se preparar, mais você praticar, mais fácil vai ser de você perder esse medo. Agora, se você parar para analisar, os grandes oradores, palestrantes, até hoje ainda têm um pouquinho de medo. Então, ele é normal. Né? Você tem que falar, deixa ali que eu vou trabalhar e supera ele. Porque cada situação, cada mudança, né? Na verdade, a gente tem um pouquinho de receio, ser humano em geral, com a mudança. Seja um cargo que você assume novo, às vezes até na mesma empresa, te gera uma certa ansiedade. Então, isso é normal, né? Com certeza. Mas se a gente, então, tiver o método certo, estiver preparado... Sim, com certeza. A gente vai falar em público, mesmo com toda essa dificuldade. Vai! Inclusive, Vera, eu gostaria de dizer que eu estou dando um curso no Senac de Itajaí. Olha só. Agora, no final do mês de abril, inicia. Estão convidados, quem quiser
treinar um pouquinho. Inicia agora no mês de abril. Exatamente. E vai ter essa área também de falar em público. Sim, é importante até porque no meu curso eu tenho por hábito filmar as pessoas. Né? Eu acho super importante, legal você ser filmado para você depois conseguir olhar e formar a sua opinião e inclusive ter o feedback dos colegas. Então isso é algo super importante para você estar trabalhando e melhorando a sua desenvoltura para falar em público. Bacana, né? Vamos fazer. Como é que funciona esse curso? Quantas vezes por semana, Lari? Vão ser 9 sábados. 9 sábados? Lá no Com 9 sábados você fica assim, tranquilinho. Você melhora bastante. Melhora bastante. E depois realmente é a técnica, é a prática, né? É a prática que vai... Tem que as oportunidades para estar falando, né? Vão ter horas que nem sempre vai ser perfeito, né? Vai ter hora que você vai dar uma escorregada, mas enfim, é você não parar, não desistir e continuar praticando. Perder o medo, né? Exatamente. Né? Sabe que eu fiquei anos, você vê como é interessante esse negócio de cada mudança. Eu fiquei anos trabalhando em TV e às vezes alguém me convidava para fazer uma apresentação, sei lá, de um baile, por exemplo. O Túlio Cordeiro sempre foi campeão de me convidar para fazer apresentação de baile ou de alguma inauguração, e eu demorei para concordar a fazer a primeira. Por quê? Porque com o tempo eu me acostumei com as câmeras aqui. Mas eu imaginava aquele monte de olho me olhando, entendeu? É diferente, né? Ah, com certeza. Cada vez é diferente. E eu lembro a primeira vez, em pleno Guarani, prefeito, um monte de gente lá, pessoal do CDL de Itajaí. Isso já tem uns tempos, né? Uns 15 anos, acho. Lá foi a Vera, amiga do céu. Sabe aquela perna tremendo, igual... Tem muita mulher que já passou por isso. Quando aprende a dirigir na embreagem, que dá aquela tremida na perna, nas aulas, assim, quando você vai fazer o teste. Eu não sei se o pessoal de casa passou por isso, eu passei. Menina, ainda bem que eu estava com um vestido bem largo, porque a perna começou... Uma perna. E eu já estava trabalhando, olha, 15 anos, eu estava trabalhando quase 10 anos em TV. Mas e mesmo assim... Tive isso. Mas foi assim, 2 minutos. No primeiro minuto eu já falei, Vera, toma vergonha na cara, porque eu mesmo brigo comigo, né? Claro. Larga a mão de ser boba. Vambora. Aí passou, mas assim, nos primeiros minutinhos eu senti... Bom, depois dali comecei a apresentar direto, vi que aquele olhinho, aquele monte de olhinho não mordia. Claro. Porque tudo é a questão do medo mesmo. Claro, e são os primeiros minutos que você cria empatia com o público, né? Que o público compra a sua palestra, a sua apresentação. O muito importante é esse início, então, de qualquer situação que você vai falar em público. Exatamente. Muito importante. Muito nisso. E cuidar muito com os gestos, isso é outra questão, então. Bacana, bacana. Bom, Lari, não vejo a hora da gente começar a dar início, o pontapé inicial, de fato, no nosso quadro. Na verdade, a Larissa vai estar sempre num espaço aqui do nosso cenário, um espaço diferenciado, ela sozinha com o telespectador, falando diretamente com você. A Vera não vai acompanhar sempre esse quadro da Larissa, mas eu fico muito feliz, viu? Aliás, quem quiser já ir conversando com ela, olha, nós vamos ter aí os vereadores, nossos políticos, né? Ah, é verdade. Quantas pessoas, às vezes, super candidatos e têm dificuldade de falar em público? E vão ter que falar, vão ter que gravar na televisão, vão ter que falar em público. Pessoas assim deveriam urgentemente buscar um coach, curso, né? Um coach individual. Né? Isso é muito importante, eu acho. Ó. Tem até o e-mail da Larissa que ela pode te dar maiores informações, que é larissa@larissacumel.com.br. É isso? Isso. É dois M's no Cumel, com K, né? K-U-M-M-E-L. Larissa com 2 S's. Isso, Larissa com 2 S's. Larissa Cumel com 2 M's. K-U-M-M-E-L. .com.br. Perfeito. Perfeito. Obrigada, amiga. Beijo, beijo. Ei, vamos para o intervalo, em compensação, depois que perde o medo de falar em público, é uma coisa, é um perigo, gente. Aí fala demais. Você o Wildo disse que hoje eu falo. Não, ele fala, a gente volta já já. Agora eu ando falando demais. Eu acho que eu ando já até faladeira demais. Tinha que ter um medinho agora, já sabia? Agora vai ser o intervalo. Coisa boa, querida, porque a gente acaba ficando assim mesmo, né?